Olá, amiguinhos e amigolas! Na madrugada de ontem pra hoje, rolou aí o The Noite com Danilo Gentili e rolou uma entrevista com a Tainara Conte, a nossa representante brasileira na WWE. O The Noite e o SBT têm sido os redutos em que o wrestling tem tido algum espaço na televisão aberta nos últimos tempos. Talvez pela herança que a WWE tenha deixado quando passou por lá, ou por qualquer outro motivo que seja, mas nós não podemos negar a importância disso. O Danilo Gentili se declara como um fã de wrestling. Inclusive, na entrevista, ele fala sobre o Rowdy Roddy Piper, e ele tem sido importante na tentativa de mudança de cultura brasileira quando o assunto é o wrestling. E distante de qualquer comentário que vá além do papel dele sobre o wrestling, eu tenho que dizer que esse tipo de porta ser aberta é algo importante. É um daqueles casos em que você não olha para o porteiro não deve ser o alvo, mas o tamanho do palco em que você vai chegar através daquele ponto. A entrevista da Tainara durou 24 minutos. Foi exibida no primeiro bloco do programa, que também, nesse mesmo programa, rolou uma entrevista com a banda Malta. E ela esteve no ar, no horário de Brasília, entre 1h03 e 1h27 da madrugada. A audiência em tempo real da Grande São Paulo, de acordo com bastidores da TV, às 1h24, estava marcando 5.4 pontos no Ibope, ficando em segundo lugar de audiência e perdendo apenas para a série Supergirl, que estava passando na Globo, que marcou 7.9. Esse número dá algo próximo de 400 mil lares que estavam acompanhando The Noite. E se você acha que levar uma mensagem positiva sobre a luta livre e os seus representantes brasileiros para essa quantidade de pessoas é algo ruim e que só a nossa valorização da luta livre nacional nessas comunidades virtuais que frequentamos vai bastar, eu sinto informar que não é tão fácil assim. A mídia brasileira é um grande conglomerado de magnatas podres de ricos, de índole questionável e, pasmem, eles não assistem o wrestling. Logo, aparecer em qualquer boteco que registre algum pontinho ali de audiência no Ibope já é um bom começo. Uma porta aberta uma vez pode abrir depois. Na época de deturpação de opinião, é bom que eu diga que eu não acho que o Danilo vai mudar a situação da luta livre por aqui. Ele é só um dos tantos vetores numa engrenagem que passa também pela própria responsabilidade dos promotores em profissionalizar as coisas. Ser grato pela oportunidade é diferente de compactuar com qualquer coisa que seja. Mas falando sobre a pauta em si, o que eu acho importante é o tipo da entrevista que é feita. A postura não foi de afrontar o que a Tainara faz, mas de ilustrar a importância de ela ser a primeira brasileira a brilhar na WWE. Tanto é que mais de uma vez eles referenciaram isso. O que eu achei legal foi o uso da plataforma SBT para destacar algumas coisas importantes, como o fato da WrestleMania ser o maior sexto evento esportivo do mundo, algo que até soou meio corporativo na boca da Tainara, porque ela disse 2 vezes, mas que é relevante, e até alguns tópicos interessantes como o próprio kayfabe. Quando o Danilo questionou se não tinham vídeos do treinamento de wrestling dela disponíveis na internet, ela comentou que contratualmente eles são impedidos de falar algumas coisas, até referenciando isso como kayfabe. Como jornalista que serei com alguma especialidade no wrestling, eu achei o roteiro de perguntas muito bem construído, apesar de não ser tão bem executado. O Danilo é o tipo de entrevistador que quer dialogar com o entrevistado e algumas vezes isso atrapalhou a linha de raciocínio, algumas respostas da Tainara. Mas por outro lado, eu quero destacar que algumas perguntas que ele fez são perguntas que a gente como fã de wrestling também faria, que são relacionadas ao preconceito da sociedade. E a Tainara foi muito bem em dizer que ela própria, desconhecendo o que de fato era o wrestling, tinha esse preconceito em si, até que ela participou daqueles testes insanos de 3 dias, né, as tryouts que a WWE faz, e percebeu que aquilo era de verdade e era tão duro quanto o treinamento do judô. Toda vez que eu vejo entrevista de algum veículo especializado, essa questão do preconceito é tocada meio que como um coringa. Então é um bom passo de aproximar essa entrevista da comunidade e fugir da generalidade. E claro, ilustrar a entrevista com momentos dela no Mae Young Classic, no NXT, é sempre uma pedida obrigatória para render alguns elogios. Eu achei a entrevista muito legal de se assistir e gostei de alguns pontos, como a história dela na WWE, que
que tem a ver com o ex-namorado e atual marido dela, e ela ter feito um ensaio fotográfico pra provocar ele, e isso fez com que o nome dela ficasse reconhecido, o namorado voltasse e a proposta de testes da WWE surgisse aí na época da Olimpíada do Rio. Algumas vezes causar aquela ciumeira pode render uma boa oportunidade de emprego, meus amiguinhos e minhas amigolas. Apesar da abordagem inicial vender a Tainara como um gigantesco nome, algo muito importante, durante a entrevista eles trataram de desconstruir e tratar dos percalços que ela enfrenta, ainda por ser um iniciante, claro, no território de desenvolvimento. Ela falou que nunca viu a primeira luta dela porque foi um completo de um desastre, porque ela esqueceu tudo e como não sabia inglês, ela não tinha como improvisar, como conversar, não tinha como comunicar com aquela que ela estava enfrentando, que de acordo com as minhas pesquisas foi a Lacey Evans, e então isso prejudicou o desempenho dela. Mas no geral eles venderam a ideia de que ela era uma esportista que tinha um preconceito formado sobre o wrestling, descobriu que estava terrivelmente enganada, tá ganhando a vida com isso agora e vivendo o sonho de trabalhar ao lado, entre aspas, de um grande referencial que é a Ronda Rousey, tendo estreado na mesma WrestleMania que ela. Isso falando de plantel principal. Inclusive eu achei interessante como eles espelharam as imagens para o público geral. A imagem da Ronda é, quer queiramos ou não, forte aqui no Brasil. Dedicar um tempo para falar da trajetória de ambas saindo do judô, para estarem convergindo na mesma empresa é algo legal, até pra vender a ideia dela se enfrentando no futuro. Quem sabe um dia a WWE não vem pro Brasil e eles realizam esse sonho da Tainara, colocando ela pra enfrentar a Ronda pra vender ingresso até umas horas. Eu garanto que eles iam ter alguma promoção da grande mídia se promovessem o combate realizando esse mesmo espelho que realizaram durante a entrevista do The Noite. Fazendo uma análise geral, gostei da entrevista, o tempo dado foi bem bacana e ela deve voltar com o Jaúde e o Bononi num dia, quem sabe. O que é positivo pra gente no que diz respeito à promoção interna. Se toda entrevista que tratasse de wrestling fosse respeitosa desse jeito, a cultura do preconceito sem dúvida seria mudada ao menos um pouquinho, e aí a gente veria menos pessoas enxergando o wrestling como uma grande papagaiada, como a própria Tainara enxergava antes de realmente conhecer o que é o wrestling. Então você vai lá no canal do The Noite, assiste a entrevista, se você não assistiu já tá disponível, tem o link aqui na descrição, mas antes de você sair, deixa aqui o seu like pra você ir lá, deixar o seu like e exaltar que você quer ver mais o wrestling na TV aberta. Isso é muito importante, tá certo? Tchau, tchau, galera! Fui!